Tem até parte 3 já. Carlinhos, hein? Carlos Alberto. Toma abertura então, Absolute Cinema aí. Eu tô aqui pra ouvir as suas lorotas que não levaram a nada. Tem um documentário no canal sobre o Carlos Alberto. Ele merecia uma série, cara. Merecia. Porra. Aliás, eu fiz coisas que até duvido. Tá? É o bichão mesmo, hein, doido? Fala, rapaziada. Primeiramente, muito obrigado pela moral de vocês na parte 1. O canal com 1000 e poucos inscritos conseguiu bater mais de 150 mil visualizações. Que alegria! Sem Alegria! comentando, deixando um like, mandando pra algum amigo. Tamo junto. O intuito do bagulho é a gastação, a alegria. Pior que eu lembrava. Tá fazendo falta hoje em dia. Teve uma meia dúzia xingando o cara. Pior que eu lembrava disso. Que aí eu já acho nada a ver. É lamentável. A verdade, irmão, é que eu gosto do Carlos Alberto. Ele é um personagem que faz bem pro futebol. Pro lado das histórias, da resenha. Então, pra mim, o Carlinhos faria muita falta no futebol brasileiro. Não exatamente pelo futebol, sim por esse lado folclórico. E eu Carlos Kaiser. História dele. Acho que são verdade e acho que também não são. Concordo plenamente. E agora vamos voltar para as histórias de pescador do Carlinhos. Mas esses zagueiros aí, o mais brabo que tu... Que eu joguei. Ou fala alguns brabos assim que tu jogou contra. Outro que não foi zagueiro, mas assim, que me deu trabalho pra caralho. Gattuso. Eu falo a verdade e infelizmente tem gente que não tá preparado pra ouvir a verdade. Rapaziada, o Carlinhos nunca jogou contra o Gattuso na vida dele. Nem campeonato de ping-pong, videogame, muito menos de futebol, nem partida amistosa, nada. Desde que o Carlinhos virou profissional até o momento da aposentadoria do Gattuso, o volante italiano jogou no Milan e o Carlos Alberto nunca enfrentou o Milan na vida. Como que o maluco mete essa, irmão? Ele chegou a enfrentar bons jogadores na carreira dele, pra que inventar o bagulho? Poxa, que vergonha, cara. O mais brabo que tu... Ou fala alguns brabos assim que tu jogou contra e Cara, o tancava. Sérgio Ramos era foda. Porra! Sérgio Ramos é hardcore. Bicho duro. Ah, ele! Para de caô, cara. Tu nem conseguiu sentir se o bico do Sérgio Ramos era duro. Porque tu só ficou 3 minutos em campo. Como a gente mostrou lá na parte 1 do vídeo, galera. O Carlinhos se orgulha de ter jogado contra o Sérgio Ramos, mas na verdade foram só 3 minutos. E o Maquilele. Maquelele, também conhecido como primo do Akon, era titular. Primo do Akon é sacanagem. Reserva. E entrou faltando apenas 30 minutos para acabar a partida. Olha que loucura, irmão. O cara é perguntado quais foram os defensores mais difíceis que você enfrentou. Ele responde um que nunca enfrentou, um que enfrentou durante 3 minutos e outro durante 30. Aí é maluquice, rapaziada. Esculacho. Pô, esse Carlos Alberto ganhou porra nenhuma. Eu falei, não, pô. Liga dos Campeões, 2 Copas do Brasil. Como é, amigo? O cara mete essa com um dos maiores youtubers e acha que ninguém vai conferir. Você não ganhou 2 Copas do Brasil, Carlinhos. Você não conseguiu comprovar tudo isso que a gente esperava de você. Carreira como profissional, não atingiu o ápice de seleção brasileira, você não foi protagonista no futebol do Brasil, você tem todos os requisitos para ser um bom jogador, mas não foi. Campeão do mundo. Campeão brasileiro mais de 2 vezes. Na verdade, Carlinhos, você não foi campeão brasileiro mais de 2 vezes. Foi uma única vez e com um timaço do Corinthians que a sua presença nem fez tanta diferença. Que aquele time do Corinthians era mole. Até você reconhece isso, né, irmão? Aula de história pros novinhos. Em 2005, um milionário com cara de mafioso do Irã injetou um caminhão de dinheiro no Corinthians e eles montaram uma verdadeira seleção. O Tevez era um dos melhores jogadores do mundo e ele foi contratado pelo Corinthians. Além do outro excelente jogador argentino, Mascherano, que depois brilhou muito no Barcelona. E brilha muito. Muito no Corinthians. Esse timaço contava ainda com Roger Flores, Nilmar, que jogava muito. Caraca, Nilmar, moleque. E inclusive Relíquia isso aí. do Roger Flores. Olha que legal. Durante quase todo o campeonato. E só assume a titularidade quando o Roger se machuca em novembro. O Roger Flores, que é comentarista, jogava nada. Que E isso? você era a reserva dele, olha que coisa. Um jogador superestimado, o Roger. Pegou no pé do Roger. É muito doido alguém falar que um jogador não jogava nada e ser reserva desse jogador. Então dá uma segurada, Carlinhos. Você dá uma segurada na sua emoção aí. Que você não foi campeão brasileiro mais de 2 vezes, não. Nem se contar a sua Série B com o Vasco, tá? Série C pro Fluminense, que pra mim é derrota. Tá? Posso falar porque Que isso? Eu joguei no mais alto nível, irmão. Eu achei que era o mais alto nível, não Série B. exatamente. Você foi craque.
Irmão, vou te falar a verdade. Craque? Esse cara teve mais dispensas e rescisões de contrato do que títulos. Mas tem um título que descobrimos em nossas pesquisas que o Carlinhos nunca contou em nenhum podcast. O título de pior contratação da história do futebol alemão. Meu pau na sua mão. A escolha foi organizada pela respeitadíssima revista alemã Fußball Magazine, que elegeu uma lista de fracassos com as 30 piores contratações da história. E os próprios torcedores da Alemanha poderiam escolher o pior entre os piores. E o Carlinhos ficou disparado na primeira posição. Se eu não me engano, eu sou a contratação mais cara da história do Werder Bremen até hoje. Então, assim, foi uma contratação de peso. De fato, durante muito tempo, o Carlinhos foi a contratação mais cara da história do Werder Bremen. Ele só esquece de contar nos podcasts que também foi eleito a pior contratação da história do futebol alemão. Cu na minha mão. Lá vai ela, não pode bobear. Olho no lance. Bandeirantes, o canal do esporte. Outro fruto maravilhoso das nossas intermináveis pesquisas foi descobrir o apelido carinhoso Caos que o Alberto. Werder deu pra Carlinhos. Caos Alberto. Sinceramente, rapaziada, eu achei o apelido muito bom e apropriado. Foda. Esse cara é foda. Encontramos inúmeras matérias de jornais e revistas se referindo a Carlinhos como Caos Alberto. Encontramos inclusive um perfil no Twitter criado pela torcida do Werder em 2021, bem depois da saída do Carlinhos, que é uma conta de humor da torcida, que tem inclusive bons posts de zoeira, como esse, dizendo que Richarlison é filho do Wilton. Na Alemanha era Caos Alberto. Caralho, Chaus. Você tá lembrando da parada com carinho, com um apelido carinhoso? Tu nunca entendeu que Chaus em alemão é caos? Zoando Podia ser com pior, você. né? Podia ser Scheisse. Sabia não? Que merda. Se fosse Scheisse ia ser pior. Agora vamos ler essa É bela verdade. matéria do site alemão Spox. Sem dúvida, o maior e mais caro fracasso de transferência da história do clube. Ele chegou como Diego Príncipe Herdeiro. Aí eles estão falando do Diego Ribas, rapaziada. Olha a moral que o cara tinha e o apelido que a torcida deu. Voltando pro texto do Carlinhos, abre aspas. E após vários erros, recebeu 6 meses depois o nome Caos Alberto. É uma vergonha. Descobrimos ainda que anos após aquela pesquisa que elegeu Carlinhos como o maior fracasso de contratação da história da Bundesliga, o Calma maior aí. e mais prestigiado jornal alemão, Bild, também criou uma Caiu. lista das 50 piores contratações da história. E adivinha quem está estampando a matéria no centro da capa? Muito bem, então o Carlos Alberto na Europa foi um sucesso. Com certeza. Igual o Gabigol. Os dois foram um grande sucesso na Europa. Já nessa matéria aqui, eu fiquei na dúvida se é mais bonito o nome do site alemão, Kaizentung, ou o bonito título que eles escolheram pra matéria, O Pássaro Errante Fracassado. Que poético, né? Esse aí é um poeta, hein? Rapaziada, essa parte do futebol alemão deu muito trabalho na pesquisa. E quem disse que isso é problema meu? O problema é seu, então se lasca. Primeiro porque eu não falo alemão. Depois que eu tinha que usar o Google da Alemanha e ir traduzindo página a página. O policial sambando, eu falei, então recebe essas flores. Depois, Mas por que você foi dar um bico no policial, rapaz? Porra, na hora da briga, tu tem que ter uma história pra contar. Ele fala que agrediu um policial e que depois disso correu para o vestiário. Porém, as imagens provam que o vestiário estava trancado e assim ficou até o término da confusão. Ele tentou sair de campo pelo vestiário, mas o portão estava trancado. Ah, tira a mão de mim! Tira a mão de mim! O que aconteceu? Correu todo mundo pro vestiário. Quando chega no vestiário, irmão, e o abaixadinho lá... Carlinhos afirma ainda que autoridades foram até o vestiário, procuraram pelo Carlinhos e pelo Grandão. Logicamente é o André Luiz, autor da confusão. Acontece que André Luiz jamais pisou no vestiário novamente, porque ele foi retirado pelo meio da torcida do Náutico. O cara foi dentro do vestiário e mais alguma pessoa pra identificar quem tava na confusão. Mano, não é possível que ele conta essas mentiras achando que ninguém tem referência, ninguém tem fonte, não é possível. Não, mas E são duas Carlinhos coisas segue a sua absurdas. história de Uma é pescador, ele dizendo que ao final do jogo ele foi conduzido para a delegacia. Não, também, prestar também, depoimento. também. Mais uma vez, a nossa O futebol brasileiro respira, valeu? provou que Carlinhos não Isso está aí é falando a loucura. verdade. Não, mentir pra mentiroso? É claro. Os únicos funcionários do Botafogo conduzidos para a delegacia foram o zagueiro André Luiz e o presidente Bebeto de Freitas. Beleza, a gente vai lá prestar depoimento, eu não vou botar o gema. Aí nós fomos, salário atrasado, ainda tive que pagar uma cesta básica. Para finalizar, Carlinhos afirma que ainda foi obrigado a pagar cestas básicas por conta do ocorrido. Novamente, não é verdade. Tô falando alguma mentira?
Com certeza. De fato, a promotoria propôs esse acordo, mas apenas para os dois que foram conduzidos à delegacia, André Luiz e Bebeto de Freitas. André Luiz aceitou, já Bebeto de Freitas não aceitou e preferiu ser processado. Salário atrasado ainda tive que pagar uma cesta básica. Rapaziada, para confirmar se o Carlinhos realmente tinha sido preso nos aflitos, eu acessei o Jus Brasil, que é um site onde qualquer pessoa pode encontrar informações sobre processos de qualquer um. E o Jus Brasil informa que tem 127 processos que mencionam o nome do Carlinhos. Que merda, hein? Descobrimos muitos processos interessantes durante a pesquisa. Por exemplo, que o Carlinhos está devendo uma grana do colégio dos filhos. A Escola Canadense da Barra, que pra quem não é do Rio, é um dos colégios mais de playboy da cidade, tá processando o Carlinhos num valor de mais de 100 mil reais. Coisa boa, coisa que no boa. linguajar popular é dívida não paga. Famoso coloteiro. Imagina um rolê do Naldo com o Carlos Alberto, acho que o mundo explode. Por exemplo, o clube do coração O mundo dele, explode. Todos cantar de coração. Carlinhos tá metendo a pica no Vasco na justiça. Que isso? Você vai pagar, desgraça. Sem demagogia, heresia nenhuma, Carlos Alberto é vascaíno. E o Vasco não é o único time que ele tá processando, não. Sobrou também pro Bahia. Bora, Bahia, minha porra. O time tem um monte de cara maluco. E rapaziada, aproveitando pra lembrar, na hora de declarar o imposto de renda, faz o bagulho todo certinho. Senão o leão do governo vai pegar você igual pegou o Carlinhos. Cuidado que o leão vai te pegar. Boa referência do leão, tá? É o Ah, baita referência. É a Caixa Econômica Federal, é até a Panini. Que isso, a Panini? Como é que o cara consegue ser processado pela Panini, cara? Sair mais feio do que o Amaral numa figurinha. Como que ele consegue ser processado pela Panini? Aqui no canal, deu uma mudada quando eu descobri um dos processos. A ex-esposa do Carlinhos processa ele por violência doméstica e lesão corporal. Isso eu achei muito caído, muito baixo astral. Pô, e isso não tá na mídia, não? Pareceu ser um cara fanfarrão, mas muito gente boa, por isso eu fiquei... Doideira, isso aí não tá na mídia. E aí, novamente, eu fui procurar notícias. E mesmo eu, um cara que me amarra em futebol e me informa, nunca tinha visto, mas tem bastante notícia na mídia sobre isso. Tem matéria do aí, ó, tem sim. A gente que nunca chegou a ver. Falando, inclusive, que ele foi acusado de quebrar o carro e quebrar uma costela da esposa. Ah, o bagulho foi em 2015 também, né? Também noticiando esse fato. Vou abrir aspas rapidamente pro advogado da ex-esposa. No fim do ano passado, Carlos Alberto agrediu com socos no rosto e quebrou a costela dela. Depois desses fatos, a justiça determinou que o Carlos Alberto saísse da casa onde ele morava e se afastasse da família. Sinceramente, não tem piada nenhuma sobre esse assunto, gracinha nenhuma. Foi só mais uma curiosidade bastante infeliz que eu descobri durante as pesquisas e torço para que a justiça consiga descobrir a verdade, seja ela qual for. E agora vamos voltar para as histórias de pescador do Carlinhos. Contra o inimigo, vamos sentar. Doideira isso aí. Falou, fiz isso, isso, isso. Não, eu falo, eu faço. Desde a época que eu jogava. Desde a época que tu jogava, Carlinhos? Mano, a Champs do Vasco era uma das piores camisas que eu já vi. Eu já acho uma coisa... Isso aí que... Horrível. Desde a época que eu jogava. Mas o selo do Habibs na camisa era de cria, tá? O volante do Vasco, dei nele. Mas foi a história, homem. Ele me deu um empurrão no peito, na hora que ele empurrou, deu uma cabeçada assim, ele parecia um unicórnio. Pois é. Um calo nele. Pô, moleque. Tu deu uma cabeçada na cara dele. Não, acabou, ele não veio pra cima. Ele não veio mais pra cima. Eu briguei com ele mais umas 2 vezes. E eu tive uma briga com ele também quando eu tava no Vasco. Mas tu deu no avião mesmo? Nesse hotel, Eu tô maluco, né? Você deu maluco. Na hora que chegou no hotel, eu falei, vou resolver isso. Fui no quarto de eu cheguei lá no Carlos Alberto, na porta, abriu a porta, ele tava com uma touquinha, ele tava de sunga de lutador, cruzou o braço e meteu aqui assim, ó. Fala, X9. Isso porque ele já tinha levado uma cabeçada tua. Mas eu acho que eu tinha esquecido. Mano, imagina o clima como é que devia ser no Vasco, com tanto maluco jogando junto. Aquele jeito. O Carlos Alberto ele não sabe brigar. Ele pegou e pois é. de novo. Na hora que me empurrou, eu dei um soco nele, no peito. Aí ele já foi Era uma mistura de bagre com maluco, com podre. E agora vamos para mais umas historinhas que a gente encontrou do Carlinhos, muito doidas, que nem essas imagens dele chutando um fotógrafo, porém bem mais nojentas. Dentro do ônibus, aí de repente ele... Tô com vontade de ir no banheiro. Eu tava sentado na frente dele, o Carlito mais na frente e o Gustavo Nery. Ah, não vou aguentar não. Ele pegou e me levantou no banco assim.
abaixou e começou a mijar na rapaziada. Que isso? Aí, eu vou te falar, o que esse cara apanhou no ônibus, cara, não foi pouco não. Ele mijou em todo mundo? Ele começou a mijar em todo mundo. Mano, ele cara é completamente louco, ele é completamente insano. Ele mijou em você, no Esse cara é completamente insano, filho. Extintor, sabe? Eu fiquei doido, eu Gustavo Nery, o Carlinhos, todo mundo começando a dar porrada nele. Porrada sério? Porrada não, pra deixar ele roxo. Que isso, cara? Será que é só eu que bebo? Faz a camisa de força, deixa ele aqui amarrado. Vai na minha. Vou dar um calmante pra ele. Maluco, você é doidão mesmo. Uma cachaça que eu tô gostando, que eu tô curtindo. Você deu uma exagerada. Eu dei exagerado do que não. Você vomitou no meio do campo. Não, mas Que aquele isso? dia foi a culpa de vocês. Quando eu ficava assim, A culpa é de vocês. Ele que vomitou e a culpa é dos outros. Depois eu ainda queria voltar pra jogar. O Edmundo Fominha não deixou eu entrar de novo. Rapaziada, essa próxima história eu achei muita sacanagem. Porque alguém teve que limpar a gracinha toda. Presta atenção aí. 6 horas, cara. Esse cara entrou no quarto. Ó, meu mano Ramon aí. Já tinha jogado tudo pro alto, já tinha virado os colchões. Eu tinha que pegar na mala todo mundo feito assim. Eu falei, pô, Carlinhos, dá beleza, o quarto que eu arrumo, não tem nada, só, pô, não tem nada, beleza. A gente tá. Ele some. Tipo, igual criança. Ele, caraca, querendo sumir, tá fazendo merda, né? Abre a porta assim, tá vendo o Amaral e o Pimpão. A gente sentado assim, a gente abre a porta. Ele Nossa, tá com Pimpão ainda também, que Ele isso. Ele tá com cocô na mão, que ele pega e faz assim na parede. Pau! Pera aí, pô, que isso? Mano, ele tá parado na internet na escola, né? Que escola é essa? Tá no manicômio. Ele tá com cocô. Também. Cara, será que ele cagou na mão? Ou ele foi no chão e pegou um fedor que ficou o quarto? Meu irmão! Ele tacou na parede dentro do quarto? Completamente insano. Tem cara que é marrento, mas ele é mal educado. Ah, sim, não. Isso eu nunca fui. Nunca foi, Carlinhos? E com a funcionária do hotel que teve que limpar? Simplesmente merda na parede. Isso é muita sacanagem. Uma coisa é tu deixar um quarto de hotel bagunçado. Outra coisa é tu jogar merda humana pra alguém ter que limpar a sua gracinha. Isso aí eu até me emociono pra falar dele. Por quê? Cara, porque ele já treinou gente. Ele se emociona falando do Mourinho, cara. Já treinou Messi, já treinou Ronaldo Fenômeno. Ele treinou Gosta tanto de Messi? dele que ele vai inventando coisas até sem ser dele. O Mourinho nunca treinou Messi, óbvio. Treinou Ele Messi? também nunca treinou Ronaldo Fenômeno. E ele fala assim, ó, foi o melhor. Foi o melhor. Aí eu falo, caralho, o cara treinou gente pra caralho. E eu fui o melhor. Com certeza. A equipe Eu não de tenho pesquisa dúvidas. encontrou essa entrevista do Mourinho que o Carlinhos se refere. E em nenhum momento dela, o treinador português chega perto de dizer que Carlinhos foi o melhor jogador que ele treinou. Na verdade, o Mourinho cita o Carlinhos nessa entrevista como exemplo de talento desperdiçado, de jogador deslumbrado. É um cara de mais palavra nessa parada toda. Já na época, saiu uma matéria no Globoesporte.com. Mourinho cita Carlos Alberto como caso de deslumbramento. Nem sei onde joga. Ele andou pelo Corinthians, andou pelo Werder Bremen e hoje não sei ele joga. 23. Non so dove gioca. Non so dove gioca oggi. Non lo so. E ti dico la verità, non so dove gioca. O nome do Carlinhos surgiu na entrevista quando um dos jornalistas perguntou se Mourinho já tinha treinado algum jogador tão problemático quanto o Balotelli. A gente viu uma entrevista que o Mourinho deu, né? Falando do Carlos Alberto é o Balotelli do Brasil. Caralho, o cara treinou gente pra caralho e eu fui o melhor. É. Eu falo a verdade, infelizmente tem gente que não tá preparado pra ouvir a verdade. Não, brincadeira. Isso é um Fato. E vocês sabiam que o Carlinhos foi convidado pelo Mourinho para ser auxiliar técnico da seleção brasileira? Oxi. Não, irmão, tô falando sério. Ele teve a coragem de falar isso num podcast. Mas Mourinho gosta do negocinho? Que? Eu ia soltar uma bomba aqui, mas eu não posso. Eu vou falar então. Fala, Carlos Alberto! Aê! Exclusivo! Talvez ele seja o treinador da seleção brasileira. Errou! Primeira mão. É mesmo? Mas é opinião ou informação? Informação. Eu tô lhe dando a informação. Mas aí você não vai largar a gente pra virar auxiliar da seleção, não, né? Não, porque ele me convidou, inclusive. Ah, bom. Então tá. Isso é uma piada bem gostosa. E vocês sabiam que o Carlos Alberto fez alguns jogos pela seleção? Nem eu, porque não fez. Mas ele meteu essa no podcast. Nem eu, porque não fez. Sonho, né?
de achar que eu poderia jogar uma Copa do Mundo pelo meu país. Tive oportunidade na seleção outras vezes. Na seleção outras vezes. Como assim outras vezes no plural, Carlinhos? Se a única vez na tua vida que você vestiu amarelinha não foi sequer um jogo oficial, foi um jogo festa que a CBF inventou pra despedida do Romário. Na verdade, o calado é um poeta, né? Porque ele só fala merda. Além disso, nessa convocação, ninguém que jogava na Europa podia ser convocado. Ou seja, foi uma seleção B, uma seleção C. E foi a única vez na tua vida que tu vestiu amarelinha, meu compadre. Tinha que colocar um sapato na boca, era melhor pra ele. Pra vocês terem uma ideia, rapaziada, a maioria dos jogadores nesse jogo nunca tinha sido convocado para a seleção. E como titulares a gente tinha Fabiano Heller e Magrão. Só a lenda. Quando o Carlinhos era jogador, ele viu muitos, que não eram exatamente craques, conseguirem vestir a camisa da seleção em jogos oficiais. Ele nunca conseguiu. Por exemplo, o grande Afonso Alves, ou então o nosso querido Gabiru. Não bate errado nunca, rapaz. Eu Pô, o Gabiru é craque também. Show de bola. Ele é brabo. E o que dizer do Daniel Carvalho, que roubou a vaga do Carlinhos no pré-olímpico e depois ainda barrou o Kaká na seleção principal. Kaká que quando entrou, mostrou que o Dunga realmente estava maluco. Vamos relembrar esse gol, porque sempre vale a pena ver o Brasil batendo na Argentina. Esse gol é absurdo. Esse gol é completamente absurdo. E ainda saiu falando que o Dunga era maluco na comemoração. Voltando aos jogadores da mesma época do Carlinhos, que conseguiram vestir a camisa da seleção e não eram craques, Magno Alves. Tive oportunidade Grande magnata aí. Se você fosse tão foda como você fala, Carlinhos, você teria tido algumas oportunidades na seleção. Você ou De Bruyne? Você ou esse De Bruyne aí do Manchester City? Cara, vou puxar a sardinha pra mim, pô. Modric? Mais. E você mais? Eu mais. Eu só quero entender se isso é uma piada. Você ou o Modric? Eu. Muito mais. Não é? O Modric não jogava na seleção. O entrevistador ainda dando corda pra maluquice, né? Vai negar. Vamos pôr essa, né? Carlinhos, tu fica nessa de humilhar o Roger Flores, mas tem que ter uma rinha com o Roger Flores aí. Eu sinto que tem uma rixa. E não Fabiano Heller e Magrão no jogo festa. Além disso, tu era reserva dele no Corinthians, meu mano. Edilson Capete. Tem que ter uma pancadaria aí. Os caras aí, o Baque hoje Cara, não jogou. é capaz de fazer isso. Muito mais. Muito mais. O pessoal dando lá Já até sei. Pois é. Esquece isso. Arrascaeta. Pô, eu muito mais. Ah, bom. Nossa. Porque muita gente no Brasil fala assim, pô, teve sorte. Eu falo, porra, o cara tem 20 anos de sorte numa carreira. Como assim 20 anos de sorte, Carlinhos? Você acabou de falar que a sua carreira teve 20 anos. Você só ganhou título até o 5º ano da sua carreira. Depois tu passou 15 anos sem ganhar qualquer título, sendo um jogador mediano de clubes que não eram protagonistas e nem brigavam por título. Chega, já chegou deu. Até aqui, vai embora sem deixar um like, é muito filha da... Gente, é brincadeira. Qual é? É, tô zoando. Na verdade, ainda tem algumas surpresinhas, como esses lances raros do Carlinhos com a camisa do Werder Bremen da Alemanha fazendo merda e a música final. Mas eu quero perguntar o seguinte, já tem um vídeo editado que é uma retrospectiva passando por todos os clubes onde o Carlinhos jogou e esse conteúdo já tá pronto. Se vocês acharem válido e quiserem, comenta aí, solta a parte 3. Se vocês quiserem, o próximo assunto depois do Carlinhos é jogadores fanfarrões e vamos ter Thiago Galhardo. Esse aí. Você tem que respeitar. Fred. O Galhardo é tipo o Carlos Alberto da nova geração. Se vocês preferirem um próximo logo, aí comenta, não solta a parte 3. Depois de amanhã faz 9 meses que eu não beijo na boca. Pra eu poder entender o que vocês estão querendo. Já é, rapaziada? Eu já inventei de tudo nessa vida. Ai, que absurdo. Quando aí inventar o modo carreira, eu estou pensando em fazer, que é o modo carreira em aberto. Ano que vem. Vai fazer a mesma coisa que o Fred fez. Fato. Vai ter a opção de chegar com uma conta de um bar. 28 caipirinhas. Tem uma denúncia que eu tomei 60 caipirinhas e eu vou provar que em uma noite eu só tomei 28. Isso é foda.